Você já ouviu falar que o ômega 3 faz bem para a saúde, né? Mas você sabe por que ele é tão importante para o nosso corpo? Hoje eu vou te explicar de um jeito tão simples de como que o ômega 3 funciona dentro do nosso organismo e porque ele é essencial para a nossa saúde e como obter o ômega 3 através da alimentação e da suplementação correta. Então segura aí e vem comigo, assiste esse vídeo até o final. Mas antes disso eu vou te pedir para você já curtir esse vídeo, já compartilhar com pessoas que precisam ouvir e também ativar o sininho para você receber as notificações. Isso me ajuda a crescer o canal e faz com que eu leve mais informações para vocês sobre saúde, qualidade de vida e bem-estar, tá bom? Então vamos lá, quando a gente fala em ômega 3, nós estamos falando de um tipo de gordura. Mas espera lá, não é qualquer gordura. O ômega 3 ele é um ácido graxo essencial. O que eu quero dizer com essencial? Nós só conseguimos obter ele através da alimentação. O nosso corpo mesmo, ele não produz. Então, basicamente, existem 3 tipos de ômega 3. O ALA, que a gente consegue obter ele através de alimentos vegetais, como a chia e a linhaça, por exemplo, e o EPA e o DHA, que são fontes de origem animal. Então, nós temos o óleo de peixe, por exemplo, e o salmão de águas geladas. Eu vou explicar um pouquinho mais lá na frente que tipo de salmão é esse que você tem que consumir. Mas o que pouca gente sabe é que é o EPA e o DHA é que fazem todo o trabalho do nosso organismo como uma ação anti-inflamatória. São eles que vão direto ao ponto, são eles que têm todo o trabalho. O ALA, ele é um precursor para que as moléculas se transformem em EPA e o DHA. O ALA, ele é uma molécula de 18 carbonos com 3 duplas ligações, então ele é um poliinsaturado. O EPA, ele tem uma molécula de 20 carbonos, ele é bem maior, 20 carbonos, com 5 duplas ligações. Ele também é uma gordura poliinsaturada. E o DHA, ele tem uma molécula, uma estrutura de 22 carbonos, maior ainda, e 6 duplas ligações. E é por isso que o organismo ele tem muito mais dificuldade de transformar o ALA em EPA e em DHA, porque são moléculas muito maiores. Mas vamos lá. O que o ômega 3 ele realmente faz no nosso corpo? Ele entra em ação entre vários lugares ao mesmo tempo. No cérebro, ele ajuda a manter a proteção dos nossos neurônios, e aí você tem melhora na concentração, no foco e também no humor. No coração, ele ajuda a reduzir inflamações e manter os vasos sanguíneos saudáveis. Mas a parte mais interessante é de como o ômega 3 ele se transforma em substâncias chamadas de eicosanoides. E o que eles são? Eles são como se fosse um mensageiro, eles avisam o corpo que tem algo errado, como uma inflamação, um machucado, uma alergia, por exemplo, e eles são mediadores para poder resolver esse problema. E aí que vem o ponto-chave. O nosso corpo ele também pode produzir eicosanoides através do ômega 6. E o ômega 6 eles estão principalmente nos produtos ultraprocessados e nos óleos vegetais, como o soja, o milho, o girassol. Mas aí tem um detalhe. Quando eles são formados a partir desse óleo, dessa gordura do ômega 6, geralmente eles são mais pró-inflamatórios, eles são mais agressores. Agora, quando esse eicosanoide eles são formados a partir do ômega 3, a gente tem um processo mais anti-inflamatório, mais suave, mais leve. E aí é por isso que quando a gente consome mais ômega 3, ou através da suplementação de fontes vegetais, como a chia, a linhaça, ou através de peixes de água gelada, como o salmão, por exemplo, a gente tem um processo mais anti-inflamatório. Por quê? Porque o corpo ele vai utilizar mais ômega 3 para formar esses eicosanoides quando tiver uma mensagem de que algo está dando errado. Então, ele vai ser um processo como um anti-inflamatório natural do corpo. A gente vai ter menor inflamação, menos dor e mais proteção. E aí, quando você tem cansaço mental, dores articulares, inflamações frequentes, processos alérgicos, problema com a imunologia, a sua imunologia está muito baixa. E muitas vezes a nossa alimentação do dia a dia, a gente não consegue obter ômega 3 de forma adequada. Então a gente precisa ter ômega 3 todos os dias na nossa vida, para eles se manterem lá. Quando o nosso corpo tiver uma sinalização de inflamação, são eles, essas gorduras de ômega 3, que vão ser absorvidas e vão produzir eicosanoides para que o processo inflamatório seja menos agressivo e eles agirem como um anti-inflamatório natural. Só que qual é o problema hoje em dia? Nós estamos consumindo muito mais ômega 6. Quando o ômega 6 ele é feito, quando o eicosanoides são feitos a partir do ômega 6, nós temos um corpo ainda mais inflamado porque eles liberam citocinas inflamatórias. E aí um ponto de atenção aqui também que eu quero falar para vocês. O nosso corpo, ele pode transformar o ALA, lembra que eu falei que ele é um precursor? Ele pode transformar o ALA em EPA e o DHA. Então, a partir de uma fonte vegetal, que é o ALA,
A gente tem a chia, a linhaça, por exemplo. Para ele se transformar num EPA e DHA, nós precisamos ter uma pessoa que fume menos, que pare de beber álcool, que seja menos estressada e, principalmente, evitar o consumo de ômega 6. O ômega 6, que muita gente aí fala que esses óleos vegetais são bons para a saúde, eles não são. Primeiro, porque os ômega 6 eles são mais inflamatórios. Então, quando a gente tem uma distância muito discrepante de ômega 6 do ômega 3, a gente tem um corpo muito mais inflamado. Então, diminuir o consumo de ômega 6 e aumentar o consumo de ômega 3, ou através da suplementação do óleo de peixe, e aí eu vou já te explicar como tem que ser essa suplementação, e através de salmão. Qual é o problema do salmão hoje? Hoje nós temos aqui no Brasil o salmão de cativeiro, então eles não se alimentam de algas, né, de águas geladas, por exemplo. Eles geralmente são alimentados com ração. O ideal é a gente sempre consumir o salmão mesmo lá das águas geladas, só que é muito mais caro, né? O salmão daquele tem, mas tem, de cativeiro tem, mas é muito em menor concentração. E aí você pode fazer uso desse salmão mesmo, ou se você tiver mais condições, você conseguir comprar o salmão de águas geladas, por exemplo. Só que hoje o que é muito mais acessível a nós é a suplementação do óleo de peixe, do ômega 3. Como que tem que ser feita essa suplementação? Ideal que a gente consiga obter de 1 a 2 gramas por dia, sempre após as refeições. E aí você vai olhar o rótulo se você for comprar na farmácia, que tenha pelo menos 450 de EPA e 400 de DHA, pelo menos. Bom, espero ter ajudado você a entender um pouco sobre a função do ômega 3, como é importante a gente poder suplementar e obter isso através da alimentação. Compartilhe essa informação com pessoas que você sabe que precisam ouvir. Coloca nos comentários se você tem alguma experiência com o ômega 3, se você já tomou e melhorou, se você nunca tomou ou tem alguma dúvida, deixa nos comentários que caso você tenha uma dúvida eu possa tirar ou a sua história pode ajudar outras pessoas. Então deixe no comentário e não deixe de curtir esse canal não, tá bom? Muito obrigada por você assistir até aqui e eu te vejo até o próximo vídeo.